O telefone tocou às 5h43 da manhã, arrancando Marina de um sono profundo. Do outro lado da linha, a voz trêmula da enfermeira do Hospital das Clínicas ecoava com urgência, que fez o sangue de Marina gelar nas veias. Senhora Marina, a senhora Isabel sofreu um derrame durante a madrugada. Seu estado é grave e ela está pedindo por você. Marina sentou na cama, ainda confusa pelo despertar abrupto, mas algo na voz da enfermeira a deixou completamente alerta. Isabel nunca ficava doente. Aos 62 anos, sua madrinha sempre se vangloriava de ter a saúde de ferro. Caminhava 5 quilômetros todas as manhãs, no Parque das Mangabeiras, e preparava feijoadas dominicais que alimentavam a família inteira. Como assim derrame? Marina perguntou, já saltando da cama e procurando por roupas no escuro. Ela estava bem ontem à noite quando conversamos por telefone. Senhora, é melhor a senhora vir rapidamente. A situação é delicada. 30 minutos depois, Marina corria pelos corredores brancos e assépticos do hospital, seguindo as placas em direção à UTI. O cheiro de desinfetante queimava suas narinas, e o barulho dos aparelhos médicos criava uma sinfonia perturbadora que fazia seu estômago embrulhar. Quando finalmente chegou ao quarto, encontrou Isabel conectada a diversos tubos e fios, seu rosto pálido e contraído em uma expressão de dor que Marina nunca havia visto antes. Filha! Isabel sussurrou com dificuldade quando percebeu a presença de Marina. Você precisa cuidar dos meus papéis. Tem uma caixa. No sótão. Importante. As palavras saíam arrastadas e difusas, mas Marina conseguiu entender. Segurou a mão fria de Isabel e prometeu que cuidaria de tudo. Durante as próximas 6 horas, permaneceu ao lado da cama, observando os monitores cardíacos oscilarem em padrões irregulares e escutando a respiração laboriosa de Isabel ecoar pelo pequeno quarto. O médico, um homem alto de cabelos grisalhos chamado Dr. Henrique, explicou que o derrame havia afetado significativamente a área da fala e movimento de Isabel. Ela vai precisar de cuidados constantes pelos próximos meses, ele disse, ajustando os óculos enquanto analisava o prontuário. Felizmente, a senhora é a filha adotiva legal dela, então todos os procedimentos serão mais simples. Filha adotiva legal. As palavras ecoaram na mente de Marina de forma estranha. Claro, Isabel sempre a tratara como filha após a morte de seus pais, mas Marina nunca havia pensado na papelada oficial. Na verdade, ela nem sabia que Isabel havia formalizado uma adoção. Doutor, posso ver esses documentos de adoção? Marina perguntou, sentindo uma curiosidade súbita. Claro, estão nos registros hospitalares, mas se a senhora quiser os originais, provavelmente estão guardados na casa da dona Isabel. Marina assentiu, mas uma sensação estranha começou a se formar no fundo de seu estômago. Era como se algo não se encaixasse perfeitamente, embora ela não conseguisse identificar exatamente o que era. Enquanto observava Isabel dormir sob o efeito dos sedativos, Marina decidiu que iria até a casa para buscar os documentos necessários para os procedimentos médicos. A casa de Isabel ficava em uma rua tranquila no bairro de Savassi, uma construção de 2 andares com jardim bem cuidado e portão de ferro trabalhado. Marina havia passado incontáveis tardes naquela casa, especialmente depois que seus pais morreram quando ela tinha 16 anos. Isabel a havia acolhido imediatamente, oferecendo o quarto de hóspedes e transformando-o no refúgio onde Marina passou os anos mais difíceis de sua adolescência. Agora, aos 31 anos, Marina subia as escadas em direção ao sótão com uma mistura de nostalgia e ansiedade. Isabel havia mencionado uma caixa de documentos importantes, mas nunca havia especificado onde exatamente estava localizada. O sótão era um espaço que Marina raramente visitava, cheio de móveis antigos, roupas fora de uso e caixas empoeiradas que guardavam décadas de memórias. A escada de madeira rangeu sob seus pés enquanto ela subia, segurando uma lanterna pequena que havia encontrado na cozinha. A luz elétrica do sótão não funcionava há anos, e a única iluminação natural vinha de uma pequena janela circular que deixava passar raios dourados de sol da tarde. Onde você guardaria documentos importantes, Isabel?
Marina murmurou para si mesma, movendo caixas e vasculhando prateleiras antigas. Foi atrás de um guarda-roupa antigo de mogno que ela encontrou uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo, com a palavra "importante" escrita em letra cursiva com caneta azul. O coração de Marina acelerou ligeiramente. Essa deveria ser a caixa que Isabel havia mencionado. Ela carregou a caixa até embaixo, colocando-a sobre a mesa da cozinha onde havia melhor iluminação. Quando levantou a tampa, encontrou diversos documentos organizados em ordem cronológica, alguns muito antigos e amarelados pela idade. Havia certidões de nascimento, documentos de casamento e divórcio de Isabel, escrituras da casa e, finalmente, os papéis de adoção que ela procurava. Mas quando Marina pegou os documentos de adoção, algo imediatamente chamou sua atenção. A data estava errada. Segundo os papéis, Isabel havia formalizado a adoção em 15 de março, exatamente 3 meses antes da morte de seus pais. Como isso era possível? Seus pais estavam vivos e cuidando dela naquela época. Marina examinou os documentos mais cuidadosamente. O papel parecia oficial, com carimbos e assinaturas de cartório, mas a data não fazia sentido cronológico. Ela continuou vasculhando a caixa, procurando por mais informações que pudessem esclarecer a confusão. Foi então que encontrou uma segunda certidão de nascimento sua, com dados ligeiramente diferentes. Nesta versão, seus pais apareciam como desconhecidos e Isabel como mãe adotiva desde o nascimento. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que existiam 2 documentos diferentes sobre sua origem? Continuando a busca, ela encontrou uma pequena pasta marrom contendo correspondências. A primeira carta a fez parar completamente de respirar por alguns segundos. Era uma correspondência entre Isabel e um homem chamado Roberto Silva, datada de abril do ano da morte de seus pais. Isabel, os preparativos estão quase prontos, dizia a carta. O mecânico confirmou que os freios falharão na descida da Serra do Curral. Tenha certeza de que Marina estará em casa quando isso acontecer, não na escola. Precisamos que ela seja a primeira a ser informada e que você seja a pessoa que ela procure para conforto. Marina deixou a carta cair das mãos trêmulas. Seus pais haviam morrido exatamente na descida da Serra do Curral, quando voltavam de uma viagem de fim de semana a Nova Lima. O acidente havia sido atribuído a uma falha nos freios, e Marina lembrava perfeitamente de ter ficado em casa naquele dia porque estava com uma gripe leve. Uma segunda carta, datada de 1 semana após o funeral de seus pais, era ainda mais perturbadora. Roberto, tudo ocorreu conforme planejamos. Marina está oficialmente sob meus cuidados, e os documentos de adoção retroativa foram aceitos sem questionamentos. A herança dela será transferida para minha conta na próxima semana, conforme nosso acordo. 50% para você, 50% para mim. Como combinamos, o mundo de Marina começou a girar. Ela segurou a borda da mesa da cozinha, sentindo suas pernas ficarem fracas e sua respiração acelerar perigosamente. Isabel não havia adotado por amor ou compaixão após uma tragédia. Isabel havia matado seus pais para ficar com sua herança e havia planejado tudo meses antes do acidente acontecer. Uma terceira carta revelava mais detalhes sinistros. O advogado confirmou que, como Marina é menor de idade e eu sou sua madrinha oficial, posso facilmente obter a tutela legal e acesso aos bens dela. A empresa de seguros também não questionará o pagamento da apólice de vida dos pais, especialmente se eu demonstrar estar cuidando da órfã. Estimamos que o valor total seja de aproximadamente R$ 2 milhões, considerando a empresa, as propriedades e os seguros. Marina nunca havia questionado como Isabel conseguiu manter o padrão de vida confortável após se aposentar cedo demais da escola onde trabalhava como secretária. Agora entendia. Isabel estava vivendo com o dinheiro que pertencia legalmente a ela. Dinheiro que havia sido obtido através do assassinato de seus pais. Uma quarta carta, a mais recente que encontrou na pasta, estava datada de apenas 2 anos atrás. Roberto, Marina está começando a fazer perguntas sobre a herança dos pais. Ontem, ela mencionou que gostaria de ver os documentos da empresa que o pai dela deixou. Preciso pensar em uma forma de distraí-la ou de resolver esse problema de forma permanente.
O estômago de Marina contraiu violentamente, e ela correu para o banheiro, vomitando até não restar mais nada. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela se apoiava na pia, olhando seu reflexo pálido no espelho. Isabel não apenas havia matado seus pais, ela estava considerando matá-la também. De volta à cozinha, Marina continuou lendo os documentos com uma mistura de horror e determinação crescente. Havia recibos de pagamentos para Roberto Silva, incluindo transferências bancárias regulares ao longo dos últimos 15 anos. Havia também cópias de documentos falsificados, incluindo laudos médicos falsos atestando a morte natural de outras pessoas. Uma pasta separada continha informações sobre pelo menos 4 outras famílias, onde tragédias similares haviam ocorrido. Em cada caso, Isabel havia se aproximado como amiga da família, ganhado a confiança das pessoas e depois se beneficiado de mortes acidentais que resultaram em heranças ou seguros de vida. Marina percebeu que não era a primeira vítima de Isabel. Era apenas a mais recente em uma série de crimes que se estendia por mais de 2 décadas. O telefone tocou, fazendo Marina pular de susto. Era o hospital informando que Isabel havia acordado e estava perguntando por ela. A enfermeira disse que Isabel parecia agitada e repetia constantemente o nome de Marina. "Diga que eu estou a caminho", Marina respondeu, embora cada fibra de seu ser gritasse para ela fugir o mais longe possível. Mas ela sabia que não podia fugir. Não com Isabel sabendo exatamente onde ela morava, trabalhava e com acesso aos documentos que provavam sua identidade legal como filha adotiva. Marina estava presa em uma teia que havia sido tecida cuidadosamente ao longo de 15 anos. Enquanto guardava os documentos mais comprometedores em sua bolsa, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela confrontaria Isabel e descobriria toda a verdade, não importando quão perigoso isso pudesse ser. O carro dela estava estacionado na garagem de Isabel, um pequeno hatchback azul que ela havia comprado com suas próprias economias 3 anos antes. Enquanto dirigia de volta ao hospital, Marina não conseguia parar de pensar na ironia da situação. Ela havia crescido amando e respeitando a mulher que havia destruído sua família. Ao chegar ao hospital, Marina notou que Roberto Silva estava saindo do estacionamento. Ela o reconheceu imediatamente pelas fotos que havia encontrado na correspondência. Um homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, dirigindo um sedã preto. O coração dela disparou. Se Roberto estava ali, significava que Isabel havia o chamado por algum motivo específico. Marina estacionou e ficou observando Roberto entrar no hospital pela entrada principal. Decidiu esperar alguns minutos antes de subir, querendo dar tempo para ele sair antes que ela chegasse ao quarto de Isabel. Mas quando finalmente chegou à UTI, encontrou Isabel sozinha, mais desperta do que havia estado durante toda a manhã. Os olhos de Isabel se fixaram em Marina com uma intensidade que a fez sentir desconforto imediato. "Filha", Isabel disse, sua voz ainda fraca, mas mais clara, "você encontrou a caixa?" Marina sentiu que essa pergunta era carregada de significados ocultos. Isabel não estava perguntando apenas sobre documentos médicos. Ela estava testando se Marina havia descoberto algo que não deveria ter descoberto. "Encontrei alguns papéis", Marina respondeu cuidadosamente. "Mas acho que preciso entender melhor algumas coisas sobre minha adoção." O rosto de Isabel se endureceu quase imperceptivelmente. "Que tipo de coisas, querida?" Marina respirou fundo, sabendo que sua próxima pergunta definiria como essa conversa se desenvolveria. "Por que os documentos de adoção estão datados de antes da morte dos meus pais?" O silêncio que se seguiu foi tenso e prolongado. Isabel ficou muito quieta, seus olhos nunca deixando o rosto de Marina. Finalmente ela sussurrou: "Você não deveria ter vasculhado aquela caixa tão profundamente." A confissão de Isabel veio como um sussurro venenoso que cortou o ar esterilizado da UTI, como uma lâmina afiada. "Seus pais nunca te amaram como eu amei, Marina. Eles iam te mandar para um colégio interno em São Paulo. Eu salvei você dessa vida terrível." Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela se apoiou na cadeira ao lado da cama, suas pernas tremendo violentamente.
O monitor cardíaco de Isabel continuava bipando em um ritmo steady, contrastando brutalmente com o caos que havia se instalado no coração de Marina. Você matou meus pais? Marina conseguiu dizer, sua voz saindo como um murmúrio estrangulado. Isabel fechou os olhos lentamente e depois os abriu, fixando um olhar que Marina nunca havia visto antes. Frio, calculista, completamente desprovido da ternura maternal que sempre associara com sua madrinha. Eu fiz o que era necessário para proteger nossa família, Marina. Você não entende agora, mas um dia vai agradecer. O estômago de Marina contraiu novamente e ela teve que engolir a bile que subiu em sua garganta. Família? Você destruiu minha família. Eu criei uma família melhor. Isabel replicou, sua voz ganhando uma força estranha apesar da condição fragilizada. Seus pais eram pessoas egoístas. Seu pai estava tendo um caso há 2 anos. Sua mãe estava considerando o divórcio. Eles iam separar você deles para evitar um escândalo. Eu te salvei de uma vida de abandono e rejeição. Marina balançou a cabeça violentamente. Isso não justifica assassinato? Não foi assassinato, Isabel disse com uma calma perturbadora. Foi uma correção do destino. E funcionou perfeitamente por 15 anos. Você teve uma vida boa, Marina. Uma mãe que te amava incondicionalmente. Uma casa estável. Educação de qualidade. Tudo que seus pais biológicos nunca teriam te dado. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou para verificar os medicamentos de Isabel. Marina se forçou a compor uma expressão normal, embora soubesse que seu rosto estava pálido como papel. A enfermeira sorriu profissionalmente e ajustou alguns tubos antes de sair novamente. Você contou para alguém sobre os documentos? Isabel perguntou, assim que ficaram sozinhas novamente. Marina hesitou. Mentir poderia ser perigoso, mas dizer a verdade também poderia colocá-la em risco imediato. Não contei para ninguém. Ótimo, Isabel disse, um sorriso pequeno e sinistro aparecendo em seus lábios. Porque agora você precisa entender como as coisas funcionam realmente, Marina. Você tem 2 opções. Pode continuar sendo minha filha adorada e herdeira de tudo que construí, ou pode tentar ser uma heroína e descobrir que o mundo é um lugar muito mais perigoso do que imagina. O tom de ameaça era inconfundível. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está me ameaçando? Estou te protegendo, Isabel respondeu. Do mesmo jeito que protegi você durante todos esses anos. Marina, querida, você acha que foi só coincidência que Roberto estava aqui hoje cedo? O nome de Roberto fez o sangue de Marina gelar. O que Roberto tem a ver com isso? Roberto é meu sócio há mais de 20 anos, Marina. E ele está apaixonado por você há pelo menos 5. Marina sentiu náusea imediata. Roberto era um homem que ela havia visto apenas algumas vezes em eventos sociais na casa de Isabel. Ele sempre foi cortês. Mas havia algo nele que sempre a deixara desconfortável. A forma como seus olhos a seguiam, como ele sempre arranjava maneiras de tocar seu braço ou ombro durante conversas. Ele nunca me disse isso, Marina murmurou. Por que eu pedi para ele esperar até você estar pronta? Isabel disse. Roberto é um homem bom, Marina. Tem uma empresa próspera, é discreto sobre nossos negócios e te ama verdadeiramente. Ele seria um marido perfeito para você. A realidade da situação começou a se formar na mente de Marina com clareza aterrorizante. Isabel não estava apenas revelando que havia matado seus pais. Ela estava propondo que Marina se casasse com o cúmplice do assassinato e continuasse vivendo como se nada tivesse acontecido. Você está louca se pensa que eu vou me casar com um assassino? Marina disse, sua voz tremendo de raiva e medo. Isabel suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Marina, você precisa ser realista. Você conhece a verdade agora. Roberto também conhece a verdade. Ou vocês 2 trabalham juntos comigo, ou... Ela deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Ou o quê? Marina desafiou. Ou acidentes acontecem, querida, assim como aconteceram com seus pais, assim como aconteceram com outras pessoas que fizeram escolhas erradas ao longo dos anos. Marina lembrou da pasta com informações sobre outras famílias. Quantas pessoas você matou, Isabel?
Eu prefiro pensar que ajudei várias famílias a encontrar paz e resolução para suas situações complicadas. Isabel respondeu. Às vezes, as pessoas ficam presas em relacionamentos tóxicos ou situações familiares destrutivas. Eu ofereço soluções. A frieza com que Isabel descrevia assassinatos múltiplos como soluções fez Marina perceber que estava lidando com uma psicopata completa. A mulher que havia considerado sua segunda mãe era uma assassina em série que havia transformado o ato de matar em um negócio lucrativo. Roberto ajuda você com todas essas soluções? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Roberto é muito talentoso com mecânica e química. Isabel disse com orgulho genuíno. Ele pode fazer qualquer morte parecer acidental. Freios que falham, vazamentos de gás que causam explosões, medicamentos que interagem de forma fatal. É uma arte, realmente. Marina se levantou abruptamente, sentindo necessidade urgente de sair daquele quarto antes que vomitasse novamente. Eu preciso de ar fresco. Marina, Isabel chamou quando ela chegou à porta. Lembre-se, Roberto está apaixonado por você há 5 anos. Ele fez tudo isso porque eu prometi que um dia vocês ficariam juntos. Se você rejeitar essa oportunidade, ele pode ficar instável. A ameaça era clara. Marina não estava apenas lidando com Isabel. Ela estava lidando com um parceiro obsessivo e instável que havia esperado 5 anos pela oportunidade de ter um relacionamento com ela. Marina saiu do quarto com pernas bambas, passou pelo corredor da UTI e desceu até o térreo do hospital. Encontrou um banheiro público e vomitou violentamente, seu corpo rejeitando fisicamente as revelações horríveis que havia acabado de ouvir. Quando finalmente conseguiu se controlar, olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. Sua pele estava cinzenta, seus olhos vermelhos e inchados, seus cabelos desalinhados. Ela parecia uma pessoa completamente diferente da mulher que havia acordado naquela manhã, acreditando que sua madrinha era vítima de um derrame. Marina lavou o rosto com água fria e tentou organizar seus pensamentos. Ela precisava de um plano. Não podia simplesmente voltar para casa e fingir que nada havia acontecido, mas também não podia confrontar Isabel ou Roberto diretamente, sem colocar sua vida em risco imediato. Decidiu que a primeira coisa a fazer era conversar com alguém de confiança. Mas quem? Isabel conhecia todos os seus amigos, colegas de trabalho e até seus vizinhos. Qualquer pessoa com quem Marina falasse poderia ser contatada por Isabel ou Roberto. Então, ela lembrou de Dr. Henrique, o médico que havia atendido Isabel. Como profissional médico, ele teria a obrigação de manter confidencialidade se ela compartilhasse informações sobre crimes. E mais importante, ele não conhecia Isabel pessoalmente, então não haveria conflito de lealdade. Marina subiu novamente ao andar da UTI, mas em vez de voltar ao quarto de Isabel, procurou pelo consultório do Dr. Henrique. A secretária disse que ele estava terminando uma consulta e poderia recebê-la em 15 minutos. Enquanto esperava, Marina organizou mentalmente como apresentaria a situação. Ela precisava soar credível sem parecer desequilibrada emocionalmente. A vida dela literalmente dependia de convencer alguém a levá-la a sério. Quando finalmente foi chamada ao consultório, Dr. Henrique a recebeu com a cordialidade profissional que ela lembrava da manhã. Ele era um homem que inspirava confiança. Altura mediana, cabelos grisalhos bem cuidados, óculos de armação dourada e a postura calmante de alguém acostumado a lidar com crises familiares. Marina, como posso ajudá-la? Espero que não sejam más notícias sobre o estado da Isabel. Marina respirou fundo. Doutor, preciso relatar informações sobre crimes graves. A senhora Isabel confessou para mim que assassinou meus pais há 15 anos e que está envolvida em outros assassinatos. O rosto do Dr. Henrique mudou imediatamente. Ele se inclinou para a frente, removeu os óculos e os limpou lentamente. Um gesto que Marina percebeu ser uma forma de ganhar tempo para processar o que havia ouvido. Marina, entendo que descobrir informações perturbadoras sobre documentos de adoção pode ser emocionalmente devastador. Ele disse cuidadosamente. Mas acusações de assassinato são muito sérias. Você tem certeza de que interpretou corretamente o que Isabel disse?
lembrando que ela acabou de sofrer um derrame e pode estar confusa ou delirante. Marina havia antecipado essa reação. Ela puxou da bolsa algumas das cartas que havia encontrado na caixa de Isabel. Doutor, posso mostrar correspondências que documentam os crimes? Doutor Henrique hesitou, claramente desconfortável com a situação. Marina, como médico, não posso analisar evidências criminais. O que posso fazer é sugerir que você leve essas informações diretamente à polícia. Mas se eu for à polícia sem ter alguém que possa atestar minha sanidade mental, Isabel pode alegar que estou tendo um colapso nervoso devido ao trauma de vê-la hospitalizada, Marina explicou. Ela tem documentos provando que sou sua filha adotiva e que sou psicologicamente dependente dela. O médico considerou isso. O que exatamente você gostaria que eu fizesse? Gostaria que o senhor examinasse essas correspondências como testemunha neutra e, se julgar que são evidências legítimas de atividade criminosa, que me desse uma declaração médica atestando que estou psicologicamente estável e capaz de tomar decisões racionais sobre reportar crimes? Dr. Henrique assentiu lentamente. Era uma solicitação razoável e dentro de sua competência profissional. Marina estendeu 3 das cartas mais comprometedoras. Enquanto o médico as lia, ela observou suas expressões mudarem de ceticismo para choque genuíno. Meu Deus, ele murmurou quando terminou de ler. Se essas correspondências são autênticas? Doutor, preciso saber. Como médico, o senhor acredita que uma pessoa com derrame recente teria a capacidade de inventar detalhes tão específicos sobre crimes complexos? O médico balançou a cabeça. Não, definitivamente não. O tipo de derrame que Isabel sofreu afeta principalmente as áreas motoras e de fala. A memória de longo prazo e a capacidade de confabulação elaborada não seriam afetadas dessa forma? Marina sentiu um alívio imenso. Então, o senhor pode atestar que as confissões dela são provavelmente verdadeiras? Posso atestar que, do ponto de vista neurológico, não há razão para duvidar da veracidade das informações que ela forneceu, ele disse. E Marina, posso também atestar que você está demonstrando sinais de trauma psicológico consistentes com descoberta de traição familiar grave, mas que está claramente racional e capaz de tomar decisões responsáveis. O médico digitou rapidamente em seu computador e imprimiu um documento oficial. Esta é uma declaração médica que você pode apresentar às autoridades. E Marina? Sim, doutor? Eu recomendo fortemente que você não volte à casa da Isabel e que não se encontre com ela sozinha novamente, até que essa situação seja resolvida pelas autoridades competentes. Marina assentiu, guardando cuidadosamente o documento médico em sua bolsa. Doutor, existe alguma forma de Isabel descobrir que conversamos? Não através dos registros hospitalares, ele garantiu. Mas Marina, você mencionou que existe um cúmplice chamado Roberto. Se ele está monitorando suas atividades. Marina não havia pensado nisso. Roberto poderia estar observando seus movimentos no hospital. Ela verificou o horário. Havia passado quase 2 horas desde que saíra do quarto de Isabel. Se Roberto estivesse esperando por informações sobre sua reação às revelações, provavelmente já estaria desconfiado. Doutor, existe alguma saída do hospital que não seja pela entrada principal? Existe uma saída de emergência no subsolo que conecta diretamente ao estacionamento dos funcionários? Ele explicou. Vou desenhar o caminho para você. Marina agradeceu e seguiu as instruções do médico, descendo pelos elevadores de serviço até o subsolo do hospital. Conforme havia suspeito, quando passou pela entrada principal, viu Roberto Silva sentado na área de espera, obviamente aguardando sua saída. Ela conseguiu chegar ao seu carro sem ser vista e dirigiu diretamente à delegacia mais próxima, no centro de Belo Horizonte. Durante o trajeto, seu telefone tocou 3 vezes, todas chamadas de Isabel. Marina não atendeu. Na delegacia, Marina foi atendida por uma delegada chamada doutora Cláudia Santos, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com postura séria e experiente. Marina apresentou as correspondências, a declaração médica do Dr. Henrique e relatou detalhadamente tudo o que havia descoberto e ouvido. Doutora Cláudia examinou os documentos cuidadosamente e fez diversas perguntas sobre a cronologia dos eventos.
Depois de quase 1 hora de entrevista, ela se inclinou para trás em sua cadeira e suspirou profundamente. Marina, baseado no que você apresentou, temos evidências suficientes para abrir um inquérito formal, ela disse. Mas preciso alertá-la. Se Isabel e Roberto perceberam que você descobriu a verdade, você pode estar em perigo imediato. Marina assentiu. O que devo fazer? Primeiro, não volte para sua casa ou para qualquer lugar que Isabel conheça. Segundo, você tem algum lugar seguro onde possa ficar pelos próximos dias enquanto investigamos? Marina pensou rapidamente. Ela tinha uma prima em Brasília, mas Isabel conhecia toda a sua família. Tinha amigas próximas, mas, novamente, Isabel as conhecia também. Posso ficar em um hotel, ela sugeriu. Hotel não é seguro o suficiente se estamos lidando com pessoas que têm experiência em fazer assassinatos parecerem acidentes, a delegada explicou. Deixe-me fazer algumas ligações. Podemos arranjar proteção temporária. Enquanto a doutora Cláudia fazia os telefonemas necessários, Marina recebeu mais 2 chamadas de Isabel e uma mensagem de texto. Marina, querida, estou preocupada. Por que não voltou ao hospital? Roberto disse que viu você saindo apressada. Estou com medo de que tenha interpretado mal nossa conversa. Por favor, venha me ver para conversarmos melhor. A mensagem fez Marina perceber que Isabel ainda não sabia exatamente o quanto ela havia descoberto. Isso poderia dar-lhe alguma vantagem, mas também significava que Isabel e Roberto estariam desesperadamente tentando localizar onde ela estava. A delegada retornou com notícias. Marina conseguia arranjar acomodação em uma casa segura por 48 horas. Durante esse tempo, vamos executar mandados de busca na casa de Isabel e tentar localizar Roberto Silva para interrogatório. Marina sentiu pela primeira vez em horas um pouco de esperança de que talvez conseguisse sobreviver àquela situação. Mas conforme ela seguia a delegada para fora da delegacia em direção a um carro descaracterizado, Marina não percebeu o sedã preto estacionado do outro lado da rua, nem Roberto Silva observando cada movimento dela através de binóculos de longa distância. A caçada havia oficialmente começado. A casa segura ficava em um conjunto residencial discreto, na região de Nova Lima, uma construção térrea com grades nas janelas e sistema de segurança eletrônico. Marina foi acompanhada por 2 agentes da Polícia Civil, investigador João e investigadora Patrícia, que explicaram os procedimentos básicos de segurança enquanto ela se instalava no quarto simples, mas confortável que seria seu refúgio temporário. Marina, durante as próximas 48 horas, você não pode sair dessa casa por nenhum motivo, explicou a investigadora Patrícia, uma mulher jovem de cabelos curtos e postura militar. Temos agentes monitorando a propriedade, mas sua segurança depende de você seguir rigorosamente as regras. Marina assentiu, embora a realidade de estar escondida como uma fugitiva ainda parecesse surreal. Apenas 12 horas antes, ela havia acordado preocupada com a saúde de sua madrinha. Agora estava descobrindo que a mesma madrinha era uma assassina em série que havia matado seus pais por dinheiro. Vocês conseguiram mais informações sobre Roberto Silva? Marina perguntou. O investigador João, um homem alto e magro de aproximadamente 50 anos, consultou suas anotações. Roberto Silva, 47 anos, proprietário de uma oficina mecânica especializada em carros importados. Tem uma empresa legalmente estabelecida, mas nossos registros mostram que ele foi investigado 3 vezes nos últimos 10 anos por seguros de vida suspeitos envolvendo acidentes automobilísticos. Investigado, mas nunca processado? Marina perguntou. Correto. Em todos os casos, não havia evidências suficientes para provar sabotagem intencional, João explicou. Mas agora, com as correspondências que você forneceu, podemos reopener essas investigações anteriores. Patrícia adicionou. Marina, uma coisa que descobrimos hoje nos registros hospitalares é interessante. Isabel visitou o Hospital das Clínicas pelo menos 6 vezes nos últimos 2 anos, sempre acompanhando amigos da família que estavam morrendo de doenças súbitas ou ferimentos de acidentes. Marina sentiu um arrepio. Ela estava matando pessoas dentro do hospital? Possivelmente. Pessoas em estado crítico são vulneráveis a pequenas manipulações.
Um medicamento extra, uma dose ligeiramente alterada, desconexão temporária de equipamentos, João explicou. Para alguém com conhecimento básico de procedimentos médicos, seria relativamente fácil acelerar uma morte, sem levantar suspeitas. A ideia de que Isabel havia transformado atos de compaixão aparente em oportunidades de assassinato fez Marina se sentir fisicamente doente novamente. Quantas famílias haviam perdido entes queridos porque confiaram na bondade aparente de Isabel? Vocês conseguiram executar o mandado de busca na casa dela? Marina perguntou. Patrícia consultou seu telefone. A equipe está lá agora. Mas Marina, há uma complicação. Que tipo de complicação? Isabel recebeu alta médica do hospital hoje à tarde, João explicou. Alegou que estava se sentindo melhor e que queria se recuperar em casa. Como ela não estava oficialmente sob custódia policial, os médicos não puderam impedi-la de sair. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela está em casa agora? Não sabemos. Quando a equipe de busca chegou, a casa estava vazia, Patrícia disse. Mas eles encontraram evidências muito perturbadoras. João abriu uma pasta contendo fotos da cena. Marina, você precisa ver isso, mas prepare-se porque é chocante. As fotos mostravam o sótão da casa de Isabel, de uma forma que Marina nunca havia visto antes. Atrás do guarda-roupa onde ela havia encontrado a caixa de documentos, a polícia havia descoberto uma área escondida contendo dezenas de pastas organizadas alfabeticamente. Cada pasta contém informações detalhadas sobre uma família diferente, João explicou. Históricos financeiros, rotinas diárias, relacionamentos familiares, apólices de seguro, testamentos. É como se Isabel tivesse transformado o assassinato em um negócio sistematizado. Marina examinou as fotos com horror crescente. Havia pelo menos 30 pastas visíveis, cada uma com o nome de uma família diferente. A pasta com o nome de seus pais era uma das mais antigas e volumosas. E tem mais, Patrícia disse, mostrando outra foto. Encontramos um laboratório improvisado no porão da casa. Equipamentos para fabricar venenos, substâncias químicas para sabotagem automotiva e uma coleção de medicamentos que podem ser letais em doses alteradas. A última foto mostrava uma mesa com dezenas de frascos de medicamentos organizados metodicamente, acompanhados de cadernos com anotações sobre dosagens letais e métodos de administração que não seriam detectados em autópsias superficiais. Isabel estava documentando todos os assassinatos como experiências científicas, João observou. Há registros detalhados dos métodos utilizados, tempo de morte, reações das famílias e valor financeiro obtido com cada caso. Marina teve que se apoiar na parede para não cair. Quantas pessoas elas mataram? Baseado no que encontramos até agora, estimamos pelo menos 25 famílias ao longo de 20 anos, Patrícia respondeu. Mas pode haver mais. Algumas pastas contêm apenas informações preliminares, sugerindo que Isabel estava pesquisando alvos potenciais. E o pior, João adicionou, é que encontramos uma pasta com seu nome, Marina. Uma pasta muito recente e muito detalhada. Marina não conseguiu falar por alguns segundos. Finalmente conseguiu sussurrar. O que tinha na minha pasta? Patrícia hesitou antes de responder. Informações sobre sua rotina de trabalho, os lugares que você frequenta, seus amigos próximos, seu histórico médico completo e planos para um acidente que pareceria suicídio por overdose de medicamentos. A realidade atingiu Marina como um soco no estômago. Isabel não estava apenas considerando matá-la, ela havia desenvolvido um plano específico e detalhado para fazê-lo parecer suicídio. Havia uma data planejada? Marina perguntou, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. João consultou suas anotações. Segundo os documentos, Isabel planejava executar o plano na próxima semana, coincidindo com o aniversário da morte de seus pais. Ela havia anotado que seria poeticamente apropriado que você se reunisse com eles exatamente 15 anos depois. Marina começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma combinação de raiva, terror e alívio por ter descoberto a verdade a tempo.
Se Isabel não tivesse sofrido o derrame quando sofreu, Marina estaria morta dentro de uma semana. Vocês têm ideia de onde Isabel e Roberto estão agora? Ela perguntou. Estamos rastreando os cartões de crédito e contas bancárias de ambos, Patrícia explicou. Mas pessoas com experiência em crimes elaborados geralmente têm planos de fuga preparados. Eles podem ter dinheiro em espécie e documentos falsos. O telefone de Marina tocou. Era um número desconhecido, mas quando ela atendeu, reconheceu imediatamente a voz de Isabel. Marina, minha querida filha, onde você está? A voz soava diferente, menos maternal, mais controladora. Marina fez sinal para os investigadores, que imediatamente começaram a gravar a ligação. Estou segura, Isabel. Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Segura? Querida, você está correndo perigo. Pessoas mal intencionadas estão tentando convencê-la de que eu sou uma pessoa terrível. Elas querem nos separar. Eu vi os documentos, Isabel. Eu sei que você matou meus pais. Houve uma pausa longa. Quando Isabel voltou a falar, sua voz havia mudado completamente. Fria, calculista, sem qualquer pretensão de afeto maternal. Marina, você sempre foi uma menina inteligente. Mas inteligência sem sabedoria é perigosa. Você não entende as complexidades da situação. Entendo que você assassinou dezenas de pessoas por dinheiro, Marina replicou. Isabel riu, um som perturbador que fez Marina estremecer. Dinheiro? Querida, se fosse apenas por dinheiro, eu teria parado há muito tempo. O que eu faço é arte. É evolução social. Eu elimino relacionamentos tóxicos e redistribuo recursos para pessoas que podem utilizá-los melhor. A filosofia distorcida que Isabel usava para justificar assassinatos em massa fez Marina perceber que estava lidando com alguém completamente desconectado da realidade moral normal. Onde está Roberto? Marina perguntou. Roberto está aqui comigo. E ele está muito magoado com sua reação, Marina. Ele esperou 5 anos para ter a oportunidade de amá-la adequadamente. Ele fez sacrifícios enormes por você. Sacrifícios como assassinato. Roberto eliminou obstáculos ao nosso futuro como família, Isabel corrigiu. E agora você está rejeitando esse futuro por causa de preconceitos sociais sobre métodos. Marina olhou para os investigadores, que estavam fazendo gestos indicando que deveriam manter Isabel falando o máximo possível para tentar rastrear a localização da chamada. Isabel, se vocês se entregarem à polícia, posso testemunhar que vocês cooperaram? Isabel riu novamente. Marina, querida, você realmente acredita que vamos nos entregar? Depois de construir uma vida perfeita por 20 anos, uma vida baseada em assassinatos não é perfeita. Uma vida baseada em eficiência e resultados é a única vida que vale a pena viver. Isabel respondeu. Marina, vou dar uma última oportunidade para você fazer a escolha certa. Encontre-se comigo hoje à noite no lugar onde seus pais morreram. Sozinha. Marina sentiu terror imediato. Por que lá? Porque é hora de você escolher definitivamente. Vai ser minha filha para sempre, ou vai se reunir com seus pais biológicos? A ameaça era clara. Isabel estava oferecendo a Marina a opção de se submeter completamente ou morrer no mesmo local onde seus pais haviam sido assassinados. E se eu não for? Então Roberto vai visitá-la onde quer que você esteja escondida? E quando Roberto fica frustrado com rejeição, bem, ele perde o controle sobre métodos. Sua morte não será mais planejada para parecer suicídio. Será muito mais artística. A linha ficou muda. Isabel havia desligado. João imediatamente fez várias ligações para tentar rastrear a origem da chamada, enquanto Patrícia contactou a central de operações para intensificar a segurança da casa segura. Marina, Patrícia disse, de forma alguma você pode considerar encontrar-se com elas? Eu sei, Marina respondeu. Mas se elas sabem onde estou? Elas não sabem, João garantiu. A ligação foi uma tentativa de intimidação psicológica. Elas querem que você entre em pânico e faça algo imprudente. Mas Marina não estava convencida. Roberto havia demonstrado ser capaz de rastrear seus movimentos durante todo o dia. Se ele havia descoberto que ela estava na delegacia, poderia descobrir onde estava a casa segura? Como se tivesse lido seus pensamentos,
Patrícia disse. Marina, vamos transferi-la para um local ainda mais seguro, e vamos montar uma operação para capturar Isabel e Roberto hoje à noite. Como? Elas esperam que você apareça na Serra do Curral onde seus pais morreram? João explicou. Vamos colocar uma agente que se parece com você no local, com equipamento de proteção completo. Quando elas aparecerem, faremos a prisão. Marina assentiu, mas uma parte dela queria confrontar Isabel pessoalmente. 15 anos de amor maternal falso mereciam uma confrontação real. Mas ela sabia que sobrevivência era mais importante que closure emocional. À medida que os investigadores organizavam a transferência para o novo local seguro, Marina não conseguia parar de pensar na ligação de Isabel. Havia algo na voz dela que sugeria que ela sabia exatamente onde Marina estava e que o encontro na Serra do Curral era apenas parte de um plano maior. Marina começou a suspeitar que Isabel e Roberto eram mais inteligentes e perigosos do que até mesmo a polícia estava antecipando. E ela estava certa. A transferência para o segundo local seguro aconteceu às 10 da noite, com Marina sendo transportada em um veículo descaracterizado por uma rota indireta que levou quase 2 horas. O novo refúgio era um apartamento pequeno em um prédio residencial no bairro de Funcionários, escolhido especificamente porque não tinha conexão óbvia com operações policiais. Marina foi acompanhada por uma nova dupla de investigadores, Carlos e Fernanda, que explicaram que a operação para capturar Isabel e Roberto na Serra do Curral estava sendo organizada para a meia-noite. A agente Paula vai usar roupas similares às suas e ficará posicionada no local exato onde o acidente dos seus pais aconteceu, Carlos explicou. Teremos 6 agentes disfarçados nas proximidades e 3 atiradores de elite posicionados estrategicamente. Marina assentiu, mas uma ansiedade crescente estava se instalando em seu estômago. E se eles desconfiarem que é uma armadilha? Isabel e Roberto são criminosos inteligentes, mas não são militares treinados, Fernanda respondeu. A operação foi planejada por especialistas em captura de fugitivos. Eles não terão chance de escapar. Às 11h15 da noite, o telefone de Marina tocou novamente. Era Isabel? Marina, querida, espero que você esteja se preparando para nosso encontro. Marina fez sinal para os investigadores, que imediatamente começaram a gravar e rastrear a chamada. Isabel, eu vou estar lá. Marina mentiu, seguindo as instruções que havia recebido para manter a conversa o mais longa possível. Ótimo! E Marina, venha sozinha, como combinamos. Se detectarmos qualquer presença policial, Roberto tem instruções para desaparecer imediatamente e encontrá-la posteriormente em circunstâncias muito menos controláveis. Marina sentiu um calafrio. Como vocês vão detectar presença policial? Isabel riu. Querida, você realmente acredita que sobrevivemos 20 anos neste negócio sem aprender a identificar operações policiais? Roberto tem equipamento militar de surveillance. Ele pode detectar comunicações de rádio policial, movimentos coordenados de veículos e até batimentos cardíacos alterados a longa distância. A informação fez Carlos e Fernanda trocarem olhares preocupados. Se Roberto tinha equipamento de surveillance militar, a operação na Serra do Curral poderia ser comprometida antes mesmo de começar. Isabel, por que você quer me encontrar lá? Marina perguntou, tentando ganhar tempo para que os investigadores pudessem contactar a equipe de operações. Porque, minha querida filha, aquele é o lugar onde sua vida real começou? Isabel respondeu. Foi lá que elimine os obstáculos à nossa felicidade familiar. É apropriado que seja lá onde você tome a decisão final sobre seu futuro. E se eu escolher não aceitar fazer parte da sua família? Houve uma pausa longa. Quando Isabel falou novamente, sua voz estava carregada de uma tristeza genuína, que fez Marina perceber que, de alguma forma distorcida, Isabel realmente acreditava que a amava. Marina, se você rejeitar nossa família definitivamente, então você não é a filha que pensei que havia criado. Isabel disse com uma frieza que cortou o coração de Marina. E se não é minha filha, então é apenas mais uma pessoa no caminho da nossa felicidade. Roberto e eu não podemos permitir que testemunhas vivas destruam 20 anos de trabalho cuidadoso. A ameaça era clara como cristal.
Marina engoliu em seco, sentindo suas mãos tremerem enquanto segurava o telefone. Quantos minutos você precisa para chegar à Serra do Curral? Isabel perguntou. Marina olhou para os investigadores, que estavam fazendo gestos desesperados, indicando que ela deveria prolongar a conversa mais alguns minutos. Preciso de pelo menos 40 minutos, Marina respondeu. Perfeito. São 11h20 agora. Te esperamos exatamente à meia-noite. Marina? Sim? Traga os documentos originais que você encontrou na caixa. Vamos queimar tudo junto e começar uma vida nova, ou vamos enterrar o passado junto com você. A escolha é sua. A linha ficou muda novamente. Carlos imediatamente ligou para a central de operações. Comandante, temos um problema. O suspeito afirma ter equipamento de surveillance militar. A operação pode estar comprometida? Depois de uma conversa rápida, Carlos desligou e se dirigiu à Marina. A operação foi cancelada. É muito arriscado se Roberto realmente tem equipamento para detectar comunicações policiais. Então Isabel e Roberto vão escapar? Marina perguntou, sentindo desespero crescente. Não necessariamente, Fernanda disse. Vamos usar uma estratégia diferente. Em vez de uma armadilha direta, vamos segui-los discretamente quando eles aparecerem na Serra do Curral. Se eles percebem que você não apareceu, vão tentar voltar para algum esconderijo. É lá que faremos a prisão. Marina não estava convencida de que o plano funcionaria, mas sabia que não tinha escolha se não confiar na experiência dos investigadores. Às 11h50, Carlos recebeu uma ligação da equipe de surveillance posicionada na Serra do Curral. Eles chegaram, ele informou. Um sedã preto, 2 pessoas. Estão aguardando no local exato onde os pais da Marina morreram. Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza, imaginando Isabel e Roberto esperando no local onde seus pais haviam sido assassinados, prontos para matá-la também. À 00:05, Carlos recebeu outra ligação. Eles estão ficando impacientes. Isabel saiu do carro e está caminhando pelo local, aparentemente procurando por Marina. À 00:15, eles estão voltando para o carro. Parecem ter percebido que Marina não vai aparecer. À 00:20, estão saindo do local. A equipe de surveillance está seguindo a uma distância segura. Marina ficou grudada no rádio policial, ouvindo as atualizações sobre o movimento de Isabel e Roberto. Eles dirigiram por aproximadamente 20 minutos antes de parar em uma casa isolada na região rural de Nova Lima. É uma propriedade que não está registrada no nome de nenhum dos dois, Carlos informou depois de consultar os registros. Provavelmente um esconderijo preparado há muito tempo. A equipe de operações especiais cercou discretamente a propriedade às 2h. Marina permaneceu no apartamento seguro, mas conseguia acompanhar a operação através do rádio policial. Suspeitos localizados dentro da residência, preparando para a entrada. Suspeitos estão armados. Confirmamos presença de pelo menos 2 armas de fogo. Entrada autorizada. Iniciando a abordagem. O que aconteceu a seguir foi o momento mais tenso da vida de Marina. Por 15 minutos, ela ouviu apenas fragmentos de comunicação. Resistência armada, suspeito masculino ferido, suspeita feminina barricada. Até que, finalmente, escutou as palavras que havia esperado a noite inteira. Suspeitos em custódia. Operação concluída com sucesso. Isabel e Roberto haviam sido capturados vivos. Marina não conseguiu dormir durante o resto da noite, mesmo sabendo que Isabel e Roberto estavam sob custódia policial. Cada ruído no apartamento a deixava alerta. Cada sombra na janela parecia uma ameaça potencial. A realidade psicológica de descobrir que havia passado 15 anos vivendo com a pessoa que matou seus pais ainda estava se instalando lentamente em sua mente. Às 7h, a investigadora Fernanda chegou com notícias sobre os interrogatórios que haviam acontecido durante a madrugada. Marina, precisamos que você saiba. Isabel confessou tudo durante o interrogatório. Ela admitiu o assassinato de seus pais, detalhou pelo menos 20 outros casos de assassinato ao longo de 20 anos e forneceu informações completas sobre como ela e Roberto operavam. Marina sentou na pequena mesa da cozinha do apartamento, tentando absorver a informação. Por que ela confessou tão facilmente?
Segundo o psicólogo que acompanhou o interrogatório, Isabel demonstra sinais de narcisismo patológico extremo, Fernanda explicou. Ela está genuinamente orgulhosa dos crimes que cometeu e quer receber crédito pela sofisticação dos métodos que desenvolveu. A ideia de que Isabel sentia orgulho pelos assassinatos fez Marina sentir náusea novamente. E Roberto? Roberto está tentando negociar uma redução de pena, alegando que apenas seguia ordens de Isabel. Mas as evidências mostram que ele participou ativamente do planejamento e execução de todos os crimes, Fernanda disse. Ele também revelou informações perturbadoras sobre a obsessão dele por você. Marina não tinha certeza de que queria ouvir detalhes sobre a obsessão de Roberto, mas sabia que precisava entender completamente o perigo que havia enfrentado. Roberto admitiu que começou a se interessar por você quando você tinha apenas 16 anos. Fernanda continuou cuidadosamente. Isabel prometeu que, quando você completasse 30 anos, ela encontraria uma forma de vocês ficarem juntos. O plano original era esperar até você se sentir completamente dependente dela emocionalmente. Mas algo mudou nos últimos 2 anos? Marina perguntou. Sim. Roberto estava ficando impaciente e você estava começando a demonstrar mais independência. Isabel percebeu que você eventualmente faria perguntas sobre sua herança e descobriria inconsistências nos documentos. Fernanda abriu uma pasta contendo transcrições do interrogatório. Marina, Roberto confessou que eles haviam planejado 3 cenários diferentes para lidar com você. Casamento forçado, eliminação que parecesse suicídio ou eliminação que parecesse acidente. Marina leu algumas páginas da transcrição, sentindo horror crescente com cada revelação. Roberto havia documentado detalhadamente suas fantasias sobre um relacionamento com ela, incluindo planos sobre onde morariam depois que Isabel morresse, naturalmente, de velhice. Há mais uma coisa que você precisa saber? Fernanda disse hesitantemente. Durante a busca na casa onde eles foram capturados, encontramos evidências de que eles estavam planejando deixar o país permanentemente. Deixar o país? Roberto tinha passaportes falsos preparados para ele, Isabel e para você. Eles pretendiam forçá-la a acompanhá-los para a Argentina, onde Roberto tinha contatos que poderiam fornecer novas identidades. Marina percebeu que, mesmo se tivesse concordado em encontrar-se com Isabel na Serra do Curral, provavelmente não teria resultado na reconciliação familiar que Isabel havia sugerido. Mas provavelmente teria resultado em sequestro internacional. Investigadora Fernanda, existem outras vítimas vivas? Outras pessoas como eu que podem não saber que foram adotadas ilegalmente? Fernanda consultou suas anotações. Baseado nos documentos que encontramos, identificamos pelo menos 3 casos onde crianças podem ter sido adotadas ilegalmente após assassinatos de seus pais biológicos. Nossa equipe está contactando essas pessoas agora. A informação fez Marina perceber que sua experiência não era única. Isabel e Roberto haviam arruinado múltiplas famílias ao longo de décadas. O que acontece comigo agora? Marina perguntou. Legalmente, você ainda terá que lidar com questões de identidade e herança. Os documentos de adoção são falsos, então, tecnicamente, você nunca foi legalmente adotada por Isabel, Fernanda explicou. Isso significa que você pode ter direito a propriedades e dinheiro que pertenciam originalmente aos seus pais. Marina não havia pensado nos aspectos práticos da situação. Durante 15 anos, havia assumido que Isabel era sua tutora legal e herdeira de tudo que seus pais haviam deixado. Investigadora, posso fazer uma pergunta sobre meus pais? Sobre como eles realmente eram? Fernanda assentiu. Conseguimos localizar alguns amigos próximos e colegas de trabalho dos seus pais. Eles descreveram um casal muito apaixonado, que estava entusiasmado com a perspectiva de guiá-la através da adolescência e ajudá-la a entrar na universidade. Marina começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva por tudo que havia perdido. Isabel mentiu sobre eles planejarem me mandar para um colégio interno? Completamente. Seus pais haviam começado a economizar dinheiro para sua educação universitária e tinham planos de transformar o escritório da casa em um quarto de estudos para você, Fernanda disse gentilmente.
Isabel inventou a história sobre eles rejeitarem você para justificar os assassinatos. Marina passou a manhã inteira ouvindo histórias reais sobre seus pais, informações que revelavam um retrato completamente diferente do que Isabel havia pintado. Seus pais não eram pessoas egoístas que a abandonariam. Eram pessoas amorosas que haviam sido assassinadas exatamente quando estavam mais comprometidos com seu futuro. À tarde, Marina recebeu uma visita inesperada. O Dr. Henrique, o médico que havia ajudado a validar suas preocupações iniciais sobre Isabel, apareceu no apartamento acompanhado de uma mulher mais velha que Marina não reconheceu. Marina, gostaria de apresentá-la à senhora Rosa Santos, o Dr. Henrique disse. Ela é a mãe de uma das vítimas de Isabel e pediu para conhecê-la. Rosa Santos era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, mas tristes. Ela segurou as mãos de Marina com cuidado maternal. Marina, minha filha Carla foi assassinada por Isabel há 8 anos. Rosa disse com voz suave, mas firme. Isabel se aproximou da nossa família quando Carla estava passando por um divórcio difícil. Ofereceu ajuda, apoio emocional, um ombro amigo? Marina ouviu em silêncio enquanto Rosa contava uma história terrivelmente familiar. Isabel convenceu Carla a assinar uma procuração temporária para que ela pudesse ajudar com questões legais do divórcio. Uma semana depois, Carla morreu de uma overdose acidental de antidepressivos. Rosa continuou. Isabel imediatamente assumiu o controle das finanças de Carla e afirmou que estava cuidando dos interesses dela conforme solicitado. Senhora Rosa, a polícia não investigou na época? Marina perguntou. Investigaram, mas Isabel apresentou a procuração e documentos médicos mostrando que Carla estava deprimida e tomando medicação. O caso foi arquivado como suicídio, Rosa explicou. Eu sempre soube que algo estava errado, mas não consegui provar nada. Rosa pegou a mão de Marina mais firmemente. Marina, quando soube que Isabel havia sido presa e que você havia descoberto a verdade, senti que finalmente minha filha poderia ter justiça. Queria agradecê-la por ter sido corajosa o suficiente para expor essa mulher terrível. Marina percebeu que sua descoberta acidental havia proporcionado closure para famílias que haviam sofrido perdas inexplicadas durante anos. Senhora Rosa, quantas outras famílias existem como a sua? Baseado no que a polícia descobriu, provavelmente dezenas, Rosa respondeu. Isabel era muito cuidadosa em escolher vítimas que estavam isoladas socialmente ou passando por crises pessoais. Pessoas que não teriam muitos defensores questionando mortes súbitas. O Dr. Henrique adicionou. Marina, a Secretaria de Saúde está revisando todas as mortes suspeitas nos últimos 20 anos, onde Isabel esteve presente como amiga da família ou cuidadora voluntária. Esperamos identificar dezenas de casos adicionais. Marina percebeu que havia desencadeado uma investigação que poderia revelar uma das maiores séries de assassinatos da história criminal brasileira. Dr. Henrique, posso perguntar uma coisa? Como Isabel conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? O médico pensou cuidadosamente antes de responder. Marina, Isabel era uma sociopata extremamente inteligente e carismática. Ela estudava psicologia humana como uma ciência e usava esse conhecimento para manipular as emoções das pessoas. Além disso, ela escolhia vítimas que estavam em momentos vulneráveis de suas vidas, quando eram mais susceptíveis a aceitar ajuda aparentemente desinteressada. Rosa concordou. Isabel se apresentava como a pessoa perfeita, carinhosa, confiável, sempre disponível para ajudar. Ela criava uma imagem de santa que fazia as pessoas sentirem gratidão em vez de suspeita. Marina percebeu que ela própria havia sido vítima dessa manipulação durante 15 anos inteiros. Isabel havia usado o trauma da perda de seus pais para criar uma dependência emocional completa. Marina, Rosa disse antes de ir embora, quero que saiba uma coisa importante. Você não tem nenhuma culpa pelo que aconteceu. Isabel é uma predadora que explorou sua vulnerabilidade e sua capacidade natural de amar e confiar. O fato de você ter descoberto a verdade e ter tido coragem de agir mostra quão forte você realmente é. Depois que Rosa e o Dr. Henrique saíram, Marina ficou sozinha com a investigadora Fernanda, processando tudo o que havia aprendido. Investigadora,
Quando posso voltar para minha vida normal? Marina perguntou. Fernanda hesitou. Marina, mesmo com Isabel e Roberto presos, você ainda pode estar em perigo. Durante os interrogatórios, Roberto mencionou que eles tinham parceiros comerciais em outras cidades que podem não ficar felizes com a exposição da operação. Marina sentiu seu estômago afundar novamente. Quantos parceiros? Não sabemos ainda. Roberto está sendo evasivo sobre detalhes, provavelmente tentando usar essas informações como moeda de troca para uma sentença reduzida. Fernanda explicou. Mas baseado nos registros financeiros que encontramos, suspeitamos que Isabel e Roberto eram parte de uma rede maior de pessoas envolvidas em assassinatos por lucro. A realização de que Isabel e Roberto podem ter sido apenas uma pequena parte de uma organização criminosa maior fez Marina perceber que sua vida poderia estar em perigo permanente. O que isso significa para mim? Significa que você pode precisar considerar mudança de identidade e relocação permanente. Fernanda disse gentilmente. Sabemos que é uma decisão difícil, mas sua segurança é nossa prioridade principal. Marina olhou pela janela do apartamento seguro, vendo pessoas normais caminhando nas ruas, vivendo suas vidas sem medo de assassinos profissionais. Ela se perguntou se algum dia poderia voltar a ter esse tipo de normalidade. Mas uma parte dela estava determinada a não deixar que Isabel e Roberto, ou seus possíveis parceiros, a forçassem a viver com medo para sempre. Investigadora Fernanda, Marina disse finalmente. Quero ajudar a encontrar esses outros parceiros. Quero ter certeza de que nenhuma outra família passe pelo que eu passei. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que Marina a havia conhecido. Marina, esperávamos que você dissesse isso, porque vamos precisar da sua ajuda para identificar todos os envolvidos nessa rede. Marina assentiu, sentindo pela primeira vez desde a descoberta da verdade que talvez pudesse transformar sua trauma em algo positivo, protegendo outras famílias de predadores como Isabel. A decisão de Marina de ajudar na investigação da rede criminosa maior resultou em semanas de trabalho intenso com uma equipe especializada da Polícia Federal. Marina foi transferida para uma instalação segura em Brasília, onde trabalhou diariamente com investigadores, psicólogos criminais e especialistas em redes de crime organizado. O apartamento em Brasília era mais confortável que os refúgios anteriores, mas Marina sabia que cada dia que passava analisando evidências a colocava mais profundamente envolvida em um mundo perigoso, do qual talvez nunca conseguisse sair completamente. Marina, encontramos algo que vai interessá-la, disse o investigador federal Marcos durante uma sessão matinal. Ele era um homem experiente de aproximadamente 40 anos, especializado em desmantelar organizações criminosas complexas. Ele abriu um laptop mostrando registros financeiros detalhados. Isabel e Roberto não eram apenas parceiros. Eles eram parte de uma franquia. Franquia? Marina perguntou. Uma organização que ensina pessoas a cometer assassinatos lucrativos usando métodos específicos, em troca de uma porcentagem dos lucros, Marcos explicou. Encontramos evidências de pelo menos 12 outras duplas operando de forma similar em diferentes estados brasileiros. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 12 outras duplas como Isabel e Roberto? Exatamente. Pessoas treinadas para identificar famílias vulneráveis, ganhar confiança, eliminar membros da família e roubar heranças, Marcos disse. A organização fornece documentos falsos, treinamento em métodos de assassinato e até suporte legal quando necessário. A psicóloga criminal Dora Amanda Santos, que havia se juntado à investigação para analisar os perfis psicológicos dos criminosos, adicionou. Marina, o que torna essa organização particularmente perigosa é que eles recrutam pessoas que aparecem como membros respeitáveis da comunidade. Professores aposentados, enfermeiras, assistentes sociais, pessoas em quem as vítimas naturalmente confiariam. Marina pensou em todas as vezes que conhecidos haviam comentado sobre como ela tinha sorte de ter uma madrinha tão dedicada e carinhosa como Isabel. A ironia era devastadora. Como vocês descobriram sobre as outras duplas? Marina perguntou.
Marcos mostrou uma pasta contendo dezenas de documentos. Roberto finalmente decidiu cooperar completamente quando percebeu que enfrentaria prisão perpétua de qualquer forma. Ele forneceu nomes, localizações e métodos usados por toda a rede. E forneceu essas informações em troca de quê? Uma cela de segurança máxima em vez de prisão geral, Marcos explicou. Roberto sabia que se outros membros da rede descobrissem que ele estava cooperando, sua vida estaria em perigo mesmo na prisão. Doutora Amanda abriu outro arquivo. Marina, Roberto também revelou detalhes sobre o líder da organização, uma mulher chamada Helena Carvalho, que opera de São Paulo e recruta pessoas para se tornarem cuidadores profissionais. Cuidadores profissionais? É como eles se referem a si mesmos? Doutora Amanda explicou. Eles acreditam genuinamente que estão cuidando de problemas familiares, eliminando pessoas que consideram obstáculos à felicidade de outras pessoas. A filosofia distorcida ecoava exatamente o que Isabel havia dito durante suas confissões. Marina percebeu que Isabel não havia inventado suas justificativas. Ela havia sido doutrinada por uma organização que sistematizava o assassinato como um serviço social. Vocês conseguiram localizar Helena Carvalho? Estamos trabalhando nisso, Marcos disse. Mas Helena é extremamente cuidadosa. Ela nunca se encontra pessoalmente com os membros da rede, usa apenas comunicações criptografadas e move residência a cada poucos meses. Durante as próximas semanas, Marina ajudou os investigadores a analisar padrões nos métodos usados por Isabel e Roberto, identificar possíveis vítimas adicionais e desenvolver estratégias para capturar outros membros da rede. O trabalho era emocionalmente devastador. Cada dia revelava novas famílias que haviam sido destruídas, novas crianças que haviam crescido sem saber que suas famílias adotivas eram responsáveis pela morte de seus pais biológicos. Marina, encontramos uma jovem em Recife cuja situação é quase idêntica à sua, doutora Amanda informou durante uma sessão. Letícia Silva, 28 anos, foi adotada por sua tia após a morte súbita de seus pais em um acidente de carro há 12 anos. Marina sentiu conexão imediata com alguém que havia passado por experiência similar. Ela sabe a verdade? Não ainda. Estamos decidindo como abordar a situação, Marcos explicou. Se confrontarmos a tia diretamente, ela pode eliminar Letícia antes que possamos protegê-la. Mas se não agirmos rapidamente, Letícia pode estar em perigo iminente. Marina não hesitou. Deixem-me falar com ela. Marina, pode ser extremamente perigoso, doutora Amanda advertiu. Se você contactar Letícia, está se expondo à retaliação de outros membros da rede. Mas se eu não falar com ela, ela pode morrer sem nunca saber a verdade, Marina replicou. E vocês disseram que precisam da minha ajuda para identificar todos os envolvidos. Esta é uma forma de ajudar. Depois de muito debate entre a equipe de investigação, decidiram permitir que Marina contactasse Letícia, mas sob condições de segurança extremamente rigorosas. A ligação foi feita de uma instalação federal segura, com equipamento de rastreamento de última geração e uma equipe de resgate posicionada em Recife, caso a situação saísse do controle. Alô? A voz de Letícia soava jovem e alegre, lembrando Marina de si mesma antes de descobrir a verdade sobre Isabel. Letícia, meu nome é Marina. Preciso falar com você sobre algo muito importante relacionado à sua família. Houve uma pausa. Que tipo de coisa? Você conhece minha tia Regina? Marina respirou fundo. Letícia, estou ligando porque descobri recentemente que minha madrinha, que me criou após a morte dos meus pais, na verdade assassinou meus pais para roubar minha herança. E acreditamos que sua tia Regina pode estar envolvida em crimes similares? O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto inteiro. Finalmente, Letícia sussurrou. Isso é impossível. Tia Regina me salvou quando meus pais morreram. Ela é a única família que tenho. Letícia, entendo exatamente como você se sente porque passei pela mesma coisa há algumas semanas, Marina disse gentilmente. Mas preciso que você me escute cuidadosamente, porque sua vida pode estar em perigo. Durante a próxima hora,
Marina contou sua história completa para Letícia, desde a descoberta dos documentos falsos até a prisão de Isabel e Roberto. Ela explicou sobre a rede criminosa e como pessoas como Regina operavam. Letícia, você pode verificar uma coisa para mim? Marina perguntou. Sua tia Regina tem documentos de adoção formais ou apenas assumiu seus cuidados informalmente? Marina ouviu Letícia se movimentando, aparentemente procurando por documentos. Tenho alguns papéis aqui. Nossa, as datas não fazem sentido? Os documentos de adoção estão datados de 3 semanas antes da morte dos meus pais. Marina fechou os olhos, sabendo exatamente como Letícia estava se sentindo naquele momento. A mesma confusão e negação que ela própria havia experimentado. Letícia, precisa sair da casa da sua tia imediatamente. Marina disse. A Polícia Federal está enviando uma equipe para protegê-la agora mesmo. Marina, se isso é verdade. A voz de Letícia estava quebrando. Significa que vivi uma mentira durante 12 anos inteiros. Significa que você é uma sobrevivente, como eu? Marina respondeu. E agora podemos trabalhar juntas para garantir que isso nunca aconteça com outras famílias. A operação para proteger Letícia e prender Regina foi executada perfeitamente. Dentro de 6 horas, Regina estava sob custódia e Letícia estava segura em uma instalação federal similar à que Marina estava usando. Mas Regina não cooperou como Roberto havia feito. Durante interrogatórios, ela se recusou a fornecer informações sobre outros membros da rede e insistiu que havia agido sozinha. Marina, Marcos explicou alguns dias depois. Regina é mais experiente que Isabel e Roberto. Ela sabe como proteger a organização mesmo quando capturada. O que isso significa para encontrar Helena Carvalho e os outros? Significa que precisamos desenvolver estratégias diferentes? Doutora Tia Amanda disse. E Marina, significa que você e Letícia podem estar em perigo permanente até que desmantele a rede completamente. Marina havia esperado que capturar Regina proporcionaria mais segurança, mas estava descobrindo que cada passo da investigação apenas revelava quão grande e perigosa a organização realmente era. Investigador Marcos, Marina disse, preciso fazer uma pergunta difícil. Há quantos anos essa organização está operando? Marcos consultou seus arquivos. Baseado nas evidências que temos, estimamos pelo menos 30 anos. Possivelmente mais. Marina fez cálculos mentalmente. Isso significa que podem existir centenas de vítimas como eu e Letícia? Possivelmente, Marcos confirmou. E Marina, algumas dessas vítimas podem agora ser adultos com suas próprias famílias, sem nunca ter descoberto a verdade sobre suas origens. A magnitude da situação atingiu Marina como uma avalanche. Ela não estava apenas lidando com sua própria tragédia pessoal, estava descobrindo uma das maiores operações criminais da história brasileira, que havia arruinado potencialmente milhares de vidas ao longo de décadas. Então, nossa missão não é apenas capturar os criminosos restantes. Marina disse lentamente. É encontrar todas as vítimas e dar a elas a oportunidade de descobrir a verdade sobre suas próprias vidas. Marcos assentiu gravemente. Exatamente. E Marina, essa missão pode levar anos para ser completada. Marina olhou pela janela da instalação segura, vendo o movimento normal da cidade. Ela percebeu que havia uma escolha fundamental à sua frente. Poderia aceitar uma nova identidade e tentar reconstruir uma vida privada longe de tudo isso, ou poderia dedicar anos de sua vida a desmantelar completamente a organização que havia destruído sua família. A escolha era clara para ela. Investigador Marcos, Marina disse finalmente. Quero trabalhar formalmente com vocês até que encontremos cada membro dessa rede e cada vítima que eles criaram. Por quanto tempo levar? Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Marina havia visto dele. Marina, esperávamos que você dissesse isso, porque temos um plano que pode nos levar diretamente até Helena Carvalho. 6 meses depois, Marina estava sentada em uma sala de audiências do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, observando Isabel ser condenada à prisão perpétua por 23 assassinatos confirmados. Roberto recebeu pena similar, embora com possibilidade de revisão após 25 anos devido à sua cooperação com a investigação.
Mas o julgamento de Isabel e Roberto era apenas o primeiro de muitos que estavam por vir. A operação para capturar Helena Carvalho havia sido bem-sucedida 3 meses antes, resultando na descoberta de uma rede ainda maior do que os investigadores haviam imaginado. Helena não era apenas a líder de uma organização criminal, ela havia estabelecido uma verdadeira escola para assassinos, operando através de múltiplas empresas de fachada que ofereciam serviços de cuidado familiar. Marina havia se tornado parte integral da equipe de investigação, usando sua experiência como vítima para ajudar a identificar padrões comportamentais e desenvolver estratégias para localizar outras vítimas. Ela havia mudado oficialmente de carreira, deixando a contabilidade para trabalhar como consultora especializada em crimes familiares para a Polícia Federal. Marina, temos os resultados finais da investigação, disse o investigador Marcos durante uma reunião na sede da Polícia Federal em Brasília. 47 pessoas foram presas em 12 estados diferentes. Identificamos 162 vítimas de assassinato ao longo de 32 anos de operação. Os números eram devastadores, mas Marina sabia que representavam justiça para centenas de famílias que nunca haviam entendido completamente o que havia acontecido aos seus entes queridos. E quantas pessoas como eu foram encontradas? Marina perguntou. 18 jovens adultos que foram ilegalmente adotados após o assassinato de seus pais biológicos, Dra. Amanda respondeu. Todos foram contactados e ofereceram apoio psicológico e legal para lidar com a descoberta. Marina havia conhecido pessoalmente cada uma dessas 18 pessoas. Alguns haviam reagido com choque e negação, como ela própria inicialmente. Outros haviam suspeitado durante anos que algo estava errado com suas situações familiares. Todos haviam precisado de meses de terapia para processar a revelação de que haviam crescido amando as pessoas que haviam assassinado seus pais. Investigador Marcos, posso perguntar sobre Helena? Como ela reagiu quando foi capturada? Marcos consultou seus arquivos. Helena demonstrou a mesma falta completa de remorso que Isabel exibiu. Durante o interrogatório, ela se referiu consistentemente à operação como um serviço social necessário que ajudava famílias disfuncionais a encontrar soluções permanentes. A capacidade de criminosos como Helena e Isabel de racionalizar assassinatos em massa como atos benevolentes ainda perturbava Marina profundamente. Mas trabalhar com psicólogos criminais havia ajudado ela a entender que algumas pessoas são simplesmente incapazes de empatia genuína. Marina, Dra. Amanda disse, há algo que queremos discutir com você. A Secretaria de Segurança Pública está criando uma nova divisão especializada em crimes familiares complexos. Eles gostariam que você considerasse liderar essa divisão. A oferta era tentadora. Marina havia descoberto que tinha talento natural para identificar padrões criminais e conectar-se com vítimas traumatizadas. O trabalho havia dado propósito novo à sua vida após a devastação de descobrir a verdade sobre Isabel. Qual seria exatamente minha função? Você seria responsável por treinar investigadores a reconhecer sinais de manipulação familiar, desenvolver protocolos para proteger vítimas potenciais e supervisionar investigações de casos similares, Marcos explicou. Basicamente, usar sua experiência para impedir que outras famílias passem pelo que você passou. Marina considerou a proposta cuidadosamente. Aceitar significaria dedicar sua vida profissional a trabalhar com as formas mais sombrias de crimes familiares. Seria emocionalmente desafiador e potencialmente perigoso se outros grupos criminosos tentassem retaliação. Mas também significaria transformar sua própria tragédia em proteção para incontáveis outras famílias. Aceito a posição, Marina disse sem hesitação. 2 anos depois, Marina estava dirigindo de volta para Belo Horizonte pela primeira vez, desde que havia descoberto a verdade sobre Isabel. Ela havia decidido visitar o túmulo de seus pais biológicos, algo que nunca havia feito porque Isabel sempre desencorajava, alegando que seria muito doloroso emocionalmente. Agora Marina entendia que Isabel havia desencorajado a visita, porque não queria arriscar que Marina descobrisse inconsistências na história oficial sobre a morte deles.
O cemitério ficava em uma área tranquila nos arredores da cidade, com árvores antigas e bancos de pedra espalhados entre os túmulos. Marina encontrou facilmente a lápide de seus pais, uma pedra simples de granito com seus nomes, datas de nascimento e morte, e a inscrição: Pais dedicados de Marina Santos Silva. Ela ficou parada diante do túmulo por vários minutos, tentando processar os sentimentos complexos que surgiam. Tristeza pela perda que havia experimentado aos 16 anos. Raiva pelo tempo roubado que nunca poderia recuperar com eles, mas também gratidão por finalmente conhecer a verdade sobre quem eles realmente eram. Mãe, pai, Marina disse em voz alta. Descobri o que realmente aconteceu com vocês, e consegui garantir que a pessoa responsável nunca mais machuque nenhuma outra família. Uma brisa suave moveu as folhas das árvores próximas, e Marina escolheu interpretar isso como aprovação. Ela colocou flores frescas no túmulo, rosas brancas, que havia descoberto serem as flores favoritas de sua mãe, quando conversou com antigas amigas da família. Vocês ficariam orgulhosos de saber que sua filha se tornou alguém que protege outras famílias? Marina continuou. Que o amor que vocês me deram durante os primeiros 16 anos da minha vida foi forte o suficiente para me ajudar a sobreviver e prosperar, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Quando Marina finalmente se preparou para deixar o cemitério, seu telefone tocou. Era um colega da nova divisão da Polícia Federal, informando sobre um caso potencial em Santa Catarina, onde uma mulher idosa havia adotado, informalmente, 3 crianças após mortes suspeitas de suas famílias. Estou a caminho, Marina respondeu imediatamente. Enquanto dirigia para fora do cemitério, Marina refletiu sobre como sua vida havia mudado dramaticamente desde aquela manhã terrível, quando recebeu a ligação sobre o derrame de Isabel. A descoberta da verdade havia sido devastadora, mas também havia lhe dado uma missão e propósito que nunca havia imaginado possível. Ela havia transformado sua experiência como vítima em expertise como protetora. Havia convertido sua tragédia pessoal em justiça para dezenas de outras famílias. E havia encontrado uma forma de honrar a memória de seus pais, dedicando sua vida a proteger outras crianças de predadores como Isabel. Marina sabia que sempre carregaria cicatrizes emocionais da descoberta, de que havia passado 15 anos amando a pessoa que destruiu sua família. Mas também sabia que havia transformado essas cicatrizes em força, sabedoria e determinação inabalável de proteger outros. 3 anos depois de descobrir a verdade sobre Isabel, Marina havia ajudado a desmantelar 4 organizações criminais similares, treinado mais de 200 investigadores em identificação de crimes familiares complexos e desenvolvido protocolos de segurança que haviam salvado vidas de pelo menos 50 potenciais vítimas. Mais importante, ela havia provado para si mesma que é possível sobreviver à traição mais profunda imaginável e usar essa experiência para criar algo positivo e significativo. Enquanto dirigia em direção ao seu próximo caso, Marina sorriu pela primeira vez desde que tudo havia começado. Não um sorriso de felicidade simples, mas um sorriso de satisfação profunda de alguém que havia encontrado sua verdadeira vocação. Isabel havia tentado destruir sua vida, mas acabou criando alguém dedicado a proteger a vida de outros. E Marina sabia que seus pais estariam orgulhosos da mulher forte e determinada que sua filha havia se tornado.